Bom dia e que Deus abençoe o nosso dia, abençoe essa manhã linda de fé e milagres e que possamos estar mais uma vez reunidos juntos na presença do nosso Pai, buscando mais intimidade com Ele, buscando direcionamento através da palavra de Deus, que é o nosso guia, que é o norte para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre a seguinte palavra do nosso devocional: se Deus disse, vai dar certo. Mas antes de nós entrarmos nessa palavra, eu quero pedir para que você, que está aqui hoje pela primeira vez e sente que precisa de mais direção, de mais comunhão com Deus, mais intimidade, que você se inscreva no canal e ative o sininho da notificação, para que todos os dias, às 5h30 da manhã, o YouTube te avise, te notifique quando entrar um vídeo novo aqui, você não perca nenhuma palavra, que eu tenho certeza vai tocar o seu coração. E também curte esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Então vamos para o nosso devocional. O mundo confunde fé com otimismo. Não é de hoje que tentam empurrar goela abaixo toda sorte de pensamentos positivos, autoajuda ou sentimentalismos infundados como sinônimo de cristianismo, ainda que este passe bem longe daquele. Eu não acredito em mero otimismo, porque a verdade é que ele não muda nada. A fé, por outro lado, muda tudo. Ela é capaz de transformar realidades, sistemas e a nossa forma de interpretar as situações e o que nos cerca. Crer é fundamentar a nossa vida na palavra de Deus, pois ela não erra e nem decepciona. Isso me lembra da conhecida história dos 12 espias que foram enviados por Moisés para examinar a terra prometida e trazer um relatório de reconhecimento do território. Em Números 13. A Bíblia nos diz que após 40 dias analisando e fazendo os levantamentos necessários, os espias voltaram e deram o seu parecer. 10 deles disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Canaã era de fato como o Senhor havia prometido, e não havia novidade para nenhum deles a grandeza e o poder de Deus de Israel. Ainda assim, a maioria esmagadora deles preferiu fixar a sua atenção e declarar sua confiança no que seus olhos haviam visto, e não na palavra que Deus já tinha liberado sobre eles. Contudo, enquanto alguns se contentam e professam que não dará certo, pela graça divina, homens corajosos como Caleb e Josué sempre se levantam para nos lembrar que, se o Senhor prometeu, vai dar certo. Se Deus liberou uma palavra, é evidente que ela irá se cumprir. O que precisamos é crer e nos posicionar para conquistar a terra, porque mesmo que a promessa tenha sido lançada, a aquisição da terra continua sendo nossa incumbência. Quantas pessoas, mesmo dentro da igreja, têm boicotado seu destino ao darem mais ouvidos às notícias do jornal, às ideologias mundanas, aos dados e pesquisas recentes, do que às palavras que Deus já havia entregado a eles há anos. As opiniões e os conselhos alheios, a ciência, os diagnósticos médicos, os achismos e estudos contemporâneos, lamentavelmente, têm pautado e dominado decisões muito mais do que as promessas do próprio Deus. Muita gente tem alicerçado seu coração, sua família, seus sonhos e sua história em mentiras, que às vezes as constrangem a não acreditar que na sua vez pode ser diferente, que quando Deus está na equação, tudo pode mudar. O mundo em que vivemos hoje é mesmo desesperador. E embora tenhamos que lutar para estabelecer o reino celestial nessa terra, não podemos ter a inocência de achar que o transformaremos por completo nessa vida.
Jamais devemos nos cansar de fazer o bem e sermos bons embaixadores de Deus aqui, mas sempre com consciência de que as tragédias, as crises e os desafios não cessarão enquanto não formos para o céu. É por esse motivo que não podemos colocar nossos olhos, rascunhar o nosso futuro e apoiar a nossa felicidade no que é externo. Afinal, isso certamente nos fará desistir e desacreditar dos planos divinos. As promessas do Senhor nunca parecerão lógicas ou viáveis de acontecer, mesmo em um cenário ideal. Nós sempre necessitaremos de fé, de coragem e da ação sobrenatural para cumprir a nossa vocação. E não poderia ser diferente, pois Deus é infinito e imponente. Então, seus projetos para o homem não teriam como seguir outros rumos. É verdade, você e eu somos pequenos, mas é lindo e extraordinário assistir ao Senhor usar seres humanos tão limitados e dependentes para feitos tão espantosamente sublimes e magníficos. Quando confiamos em Deus de maneira plena, acessamos o seu plano perfeito, que é inatingível para a nossa criatividade, imaginação e capacidade. Josué e Caleb creram na palavra do Senhor e receberam os frutos de sua confiança. A passagem bíblica escrita em Números 13 avança e menciona que, apesar dos depoimentos pessimistas, os 2 espias não se deixaram contaminar pela perspectiva deturbada do resto, e tempos mais tarde conquistaram a terra prometida e usufruíram da palavra divina. O que ambos entenderam foi uma verdade poderosa e muito vital no cristianismo. Com Deus somos maioria. Afinal de contas, se Ele é por nós, quem poderia ser contra nós? Aquele território era uma promessa de Deus para o povo. Ele não estava mentindo sobre o endereço e a condição daquele local. Os hebreus até poderiam não querer conquistá-lo, mas ele realmente manava leite e mel e havia sido prometido pelo Criador. Em nossa vida, a lógica é a mesma. Podemos até não querer as promessas do Senhor ou acreditar nelas, mas o que Deus reservou para nós existe, está disponível e já foi preparado. Agora, a concretização dessas palavras só virá à tona se primeiro desejarmos nos posicionarmos e começarmos a prestar mais atenção nas palavras de Deus do que nas circunstâncias e palavras à nossa volta. Está mais do que na hora de darmos mais valor ao que Deus está dizendo do que às contrariedades que nos cercam. Aquele povo tinha recebido uma promessa, mas ao decidir focar no relatório dos 10 espias, eles não só a adiaram em sua vida, como fracassaram e nem mesmo chegaram a vivê-la. O ponto não é negar a realidade. É óbvio que os gigantes existiam e eram fortes, numerosos e assustadores. Não havia dúvida de que as cidades eram fortificadas e muito grandes, e que os inimigos perversos habitavam as montanhas e as terras perto do mar e do Jordão. Tudo isso era uma realidade factível. O grande equívoco e a estupidez desse povo foi ter acreditado mais ao natural do que ao sobrenatural. A falha foi ter sentenciado aquela missão ao fracasso, mesmo após o Senhor ter garantido-lhes a vitória. A palavra de Deus sempre será, e precisa ser, mais importante. No instante em que focaram mais no que seus olhos avistavam diante, aqueles homens foram enfraquecidos, desmotivados e perderam a bênção que já era garantida, caso crescem, com fé na palavra de Deus e se posicionassem com ousadia debaixo daquela verdade. Vou repetir para você não esquecer. Quando permitimos que nosso entorno e a nossa visão limitada da realidade dominem nosso coração, em vez da palavra celestial, acabaremos em cinzas e sem nenhuma promessa para contar a história. Se Deus disse, vai dar certo. Se Ele prometeu, o nosso papel é confiar e ousadamente obedecer. Podemos até não entender ou enxergar uma saída por um tempo. Contudo, em breve, veremos o agir do Senhor ressurgindo no horizonte, pois a batalha para a qual Ele nos convoca é a mesma que Ele nos capacita a vencer pela sua força. Isso eu garanto, não se parece em nada com um mero otimismo. Fé é o nome disso, a convicção daquilo que esperamos e sabemos ser real. A realidade pode aparentar ser contrária, mas se o próprio Deus nos prometeu, vai acontecer.
Pois se Ele é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Creia, Deus pode tudo, e se Ele diz que vai dar certo, é porque será exatamente conforme Ele prometeu. Amém, amém, amém. Que palavra linda. Que palavra que toca o nosso coração. Tô até arrepiada. E vamos orar juntos pedindo para que Deus, Ele nos purifique, para que nós possamos acreditar no que Ele disse para nós, no que Ele prometeu para nós. Que mesmo diante das dificuldades no caminho, nós nunca deixemos de acreditar na promessa dEle para nossa vida. Então vamos orar. Vamos orar juntos. Senhor nosso Deus e nosso amado e querido Pai, muito obrigada pelo Teu amor, por Teu perdão, por Tuas maravilhosas promessas para a nossa vida. Senhor, eu me arrependo de ter dado ouvido àquilo que pode ter contaminado o meu coração e feito com que não acreditasse em Sua palavra. Senhor, eu desejo agora calar os meus pensamentos, para que apenas o que o Senhor quer para a minha vida se faça verdade na minha mente. Que o Senhor me cuide, que o Senhor me proteja, que o Senhor nos direcione, Senhor, e que todas as vozes que não são as vozes do Senhor se silenciem ao nosso redor. Que somente a voz do Senhor seja ouvida por nós, que o Senhor possa ser luz na nossa vida, que o Senhor nos mostre o caminho correto e o caminho errado, e que o Senhor nos mostre o caminho para nós chegarmos ao nosso propósito, Senhor, ao que o Senhor tem guardado para nós, as bênçãos que o Senhor já tem reservado para nós. Nós sabemos que somos filhos e filhas escolhidas do Senhor e que o Senhor tem planos de nos trazer o bem, de nos fazer prosperar, de nos trazer abundância, que seus planos para a nossa vida não são maldosos. Então, Senhor, mesmo diante das dificuldades, mantenha a nossa fé, mantenha a nossa confiança no Senhor, que nós nunca tenhamos a nossa fé abalada, independente das circunstâncias, porque o Senhor é tudo para a nossa vida. O Senhor merece que nós entreguemos tudo ao Senhor, pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Nos direciona, nos cuida, nos protege, Senhor, hoje é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe nosso dia, abençoe essa terça-feira linda. Antes de sair desse vídeo, não se esqueça. Você não ouviu essa palavra por acaso? Não existe coincidência quando nós falamos de Jesus. Se você ouviu é porque Jesus quis que você ouvisse, Ele te colocou aqui. E Ele também quer que você leve essa palavra a outras pessoas. Então, agora, sinta no coração para quem você deve enviar essa palavra e encaminhe, tendo a certeza que você vai levar bênção para a vida dessa pessoa. E essa bênção vai voltar multiplicada para a sua vida. Amém? E não esqueça também de comentar. Eu quero saber se você foi tocado, abençoado ou direcionado por essa palavra que Deus trouxe aqui para nós hoje. Que Deus nos abençoe e, se Ele permitir, estaremos amanhã juntos mais uma vez para uma manhã de fé e milagres.